Glória a Deus, querido. Nós estamos compartilhando com os irmãos uma série da primeira parte de um livro, e eu indico esse livro para os irmãos. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. É um dos melhores livros que eu já li, é um livro muito bom. E nós compartilhamos com os irmãos aqui, há 2 semanas atrás, sobre por que estou aqui. E falamos que tudo começa em Deus. Algumas pessoas buscam resposta para a sua existência em si mesmo. E a maioria dos livros de autoajuda, a maioria dos cursos que nós fazemos, as pessoas sempre voltam as perguntas para ela mesma: o que é que eu gosto, o que é que eu quero? Então, nós aprendemos que tudo começa com Deus. Então, se eu quero saber a razão pela qual estou aqui, eu devo começar fazendo a pergunta para aquele que me criou, que foi exatamente Deus. Ele que é o Criador, e Ele sabe todas as coisas a respeito de nós. Inclusive a Bíblia fala que tem um livro, que cada um de nós temos um livro. Está no YouTube, você pode assistir novamente. E a semana passada nós compartilhamos com os irmãos sobre estarmos aqui. Por que estou aqui? E nós falamos que nós não somos um acidente. Você pode repetir comigo? Diga: eu não sou um acidente. Eu nasci do papai e da mamãe, eu não sei como foi o seu nascimento, eu não sei a conturbação que você passou, mas nós aprendemos aqui, você pode ver novamente lá no YouTube, que antes de ser gerado pelos nossos pais, nós já fazíamos parte do projeto de Deus. A Bíblia diz que antes mesmo do ventre, o Senhor já havia nos separado. Então nós falamos que para saber a razão pela qual estamos aqui, eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E entre a minha origem e o meu destino, existe um espaço de tempo chamado vida aqui na terra. E nesse espaço entre o meu nascimento e a minha ida, eu preciso em Deus descobrir para que eu nasci, qual é o meu propósito. Então, se você quiser, você pode ver novamente a respeito desses 2 assuntos. E hoje nós vamos compartilhar sobre o que dirige a nossa vida. O que dirige a nossa vida. Tem um texto que vai ser projetado aí, está em Provérbios capítulo 16, verso 9, que vai ser colocado aí agora. E esse texto diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. As pessoas, obrigado pastor, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós nos submetemos à plaina do Teu Espírito, e nós clamamos por entendimento, clareza, pedimos uma palavra rema, clamamos por uma palavra específica. Ó Deus, que o nosso espírito seja vivificado, que seja restituído em nós a alegria, não somente da salvação, mas a alegria de cumprir o propósito pleno do Senhor, durante o tempo que nós estamos aqui na terra, em nome de Jesus. Então, Provérbios diz que a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é exatamente o Senhor. E a pergunta é: o que está dirigindo a sua vida nesse exato momento? Agora, nesses dias de pandemia espalhado por toda a terra, nesse tempo que tem assustado, nesse tempo que que é uma incógnita para todo mundo, o que tem dirigido a sua vida? Toda e qualquer pessoa é dirigida por alguma coisa, é guiada por alguma coisa, é impulsionada por algo. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar e direcionar. E a grande pergunta nessa noite é: qual a força que está dirigindo a sua vida nesse exato momento? Possivelmente você pode estar sendo dirigido por uma pressão, por um problema, por uma circunstância contrária. Algumas pessoas estão sendo totalmente
dirigidas por uma enfermidade, e tudo na vida dele gira em torno dessa enfermidade, desse tratamento. Talvez a sua vida está sendo movida nesses dias por um desejo de casar, um desejo de namorar, um desejo de conseguir um emprego, um desejo de viajar, um desejo de passear, não sei, alguma coisa está dirigindo. Talvez um prazo para alguma coisa, foi estabelecido um prazo no trabalho, foi estabelecido um prazo na faculdade, foi estabelecido um prazo em algum lugar. Muitos estão sendo dirigidos, direcionados, guiados por incerteza, por uma insegurança, por uma instabilidade generalizada. Talvez o que tem guiado a sua vida nesses dias seja uma lembrança dolorosa, algo que tem doído de maneira profunda, talvez um temor, talvez uma crença inconsciente, uma incerteza que nem você mesmo sabe o que é. Tem um texto em Eclesiastes capítulo 4, verso 4, que diz assim, ele diz, olha, eu descobri, Salomão está dizendo, descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição. Outras traduções falam, surge da inveja que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo, ele diz, isso é correr atrás do vento. Quando nós pegamos aquilo que de fato está dirigindo, está direcionando, está impulsionando, quando nós começamos a analisar, a palavra diz que tudo isso é correr atrás do vento. E muito daquilo que nós vivemos no dia a dia, é fruto de competição, ou é fruto de inveja de alguma coisa. Ou talvez nós estamos querendo provar algo para alguém. Mas a grande pergunta nessa noite, para nós pensarmos é, o que te faz pular da cama, se é que você pula? Ou fica brigando com o lençol ali, até conseguir se desvencilhar e levantar. Mas o que te motiva a se levantar, se arrumar, sair para conquistar e para fazer as coisas? O que faz você, que move você? Existem centenas de tipos diferentes de circunstâncias, de valores, de emoções que podem direcionar, dirigir diariamente a nossa vida. Algumas dessas coisas que nos motivam a trabalhar, a querer vencer na vida, são positivas, outras podem ser negativas. Talvez aquilo que nos move todos os dias sejam o sustento da família, seja querer pagar um curso, seja querer melhorar de vida, e não há nada de errado nisso. Talvez outras pessoas se levantem com motivações completamente negativas. Algumas são evitáveis e outras inevitáveis. Mas eu quero compartilhar contigo sobre algumas razões que talvez sejam as mais comuns. Existem tantas outras que nós poderíamos colocar. A primeira delas é a culpa. Muitas pessoas são dirigidos pela culpa. O texto de Salmos capítulo 32, verso 2 diz: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Irmãos, é incrível você conversar com tantas pessoas e perceber que tantas pessoas têm a sua vida dirigida pela culpa. A culpa por algo que talvez ela tenha feito, ou a culpa por algo que possivelmente ela permitiu. E essa culpa, ela vem conduzindo a nossa vida, manipulando o nosso viver diário. Esse sentimento de culpa, ele permite que o passado da pessoa controle o futuro dela. Ela vive mergulhada no passado, não vive o presente e compromete o seu futuro. Talvez a culpa, o sentimento de culpa, seja algo que de fato aconteceu, e que você de fato tenha feito aquilo acontecer, tenha feito uma escolha errada, tenha tomado uma decisão errada, mas você tem permitido que isso controle e dirija a sua vida. E uma pessoa carregada de culpa, ela vive se culpando, e ela mesma sabota a sua própria vida.
Ela acha que ela não é digna, que ela não é merecedora de viver uma vida melhor. Ela está completamente amarrada. E hoje, quando nós olhamos para a realidade de muitas pessoas, nós percebemos que as conquistas dessas pessoas, elas estão comprometidas. Não porque Deus falhou nas suas promessas, mas porque essas pessoas que têm a sua vida dirigida pela culpa, elas se auto-sabotam. Elas não acreditam, elas estão sempre dizendo, olha, isso é areia demais para o meu caminhãozinho. É mais ou menos o seguinte, olha, quando a esmola é grande demais, até o cego desconfia. Eu já dei até nó em goteira, então não pode isso aqui estar acontecendo de maneira tão jóia assim para mim. Deus, Ele não falha nas suas promessas para conosco. Talvez sejamos nós que não estamos deixando Ele fazer aquilo que Ele promete na sua palavra. Então quem vive preso a esses sentimentos de culpa do passado, preste atenção, e eu não estou falando aqui de remorso. Tem pessoas que são movidas por um remorso por aquilo que elas fizeram. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que são carregadas de sentimento de culpa, mesmo tendo se arrependido das escolhas erradas e das atitudes que tomaram lá atrás. Se eu errei, e eu não sou tomado de remorso, mas eu tive um arrependimento, preste atenção. Quando há remorso, eu volto à prática daquilo que eu fiz. Mas quando há arrependimento, eu abandono e deixo. E a Bíblia diz que aquele que abandona e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. Então, se eu fiz isso, então eu posso crer que Deus vai me abençoar. Escute, querido, as promessas de Deus sempre apontam para o futuro, elas nunca apontam para o passado. Eu já falei isso aqui outras vezes, o passado ele pode ser um ótimo professor, mas ele é um péssimo companheiro de viagem. Deus trabalha com coisas novas. O nosso passado, ele não interessa mais a Deus, no sentido de ser amarrado por Ele, porque a Bíblia diz que Ele fez nova todas as coisas. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu preciso entender que Deus trabalha com coisas novas. O único interessado em um passado desastroso é o nosso acusador, o diabo. E a função dele é exatamente acusar. Preste atenção, Deus aponta para o futuro, Deus nos leva para adiante. E o diabo está sempre querendo nos levar para trás, sempre querendo nos mostrar o nosso passado. Nós somos produtos, nós somos fruto do nosso passado, mas nós não temos que ser prisioneiro do nosso passado. O propósito de Deus, ele não é restrito, ele não é restringido por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer lá atrás. Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus pega um assassino chamado Moisés e transforma num dos maiores líderes da história. Ele vai liderar o povo que vai ser liberto do Egito. Nós vemos a Bíblia chamar Gideão, um covarde em um corajoso. Ele se torna um herói. Se Deus fez isso com Moisés, se Deus fez isso com Gideão, se Deus fez isso com Pedro, que o negou, que fez escolhas erradas, então Ele pode fazer coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Jesus foi, e sempre será um novo começo. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Escute, quando o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Quando ele começar a jogar na sua mente, no seu coração, a respeito do seu passado, você vai dizer para ele, olha, o seu futuro, o que te aguarda é o juízo, que nós como igreja vamos bater o martelo. Você não precisa mais ter a sua vida dirigida pela culpa. Não importa o que aconteceu, não importa o que foi feito. Se houve arrependimento, há perdão. Se há perdão, há restauração, há um novo tempo em Deus. Quantos podem dizer amém? Muitos são dirigidos também pelo rancor,
e pela raiva. Olha o que Jó diz nesse texto, 5:2. O ressentimento, ele faz o quê? Ele mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. É muito importante eu ter clareza a respeito disso. Tem pessoas que têm a sua vida completamente amarrada pelo rancor, pela amargura. Preste atenção. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho muito rancor, muita amargura de alguém que me feriu. Talvez foi um pai, talvez foi a mãe, talvez foi um parente próximo, talvez foi alguém que você confiava muito. E você não consegue liberar perdão para essa pessoa porque você diz: olha, ela não merece mesmo. Talvez ela não mereça, mas você merece ser livre disso. Você merece. E quando nós somos rancorosos com as pessoas, nós não nos livramos dela, pelo contrário, nós nos unimos malignamente a essa pessoa. Tudo na nossa vida passa a girar em torno daquela pessoa. Nós queremos saber o que ela veste, o que ela come, o que ela anda, onde que ela vai. Nós ficamos curiando o story, nós ficamos indo nas redes sociais. Por quê? Porque o coração está cheio de rancor. Escute, os que magoaram você no passado, eles não podem continuar te magoando, a menos que você se agarre à dor através do rancor, a menos que você não queira soltar a dor que está aí dentro. Eu não quero ser simplório, mas o que passou, passou. Nada pode mudar o que aconteceu. Eu vou aprender com o passado e vou me afastar totalmente dele. A grande questão não é o que aconteceu comigo. A grande questão não são as cargas de injustiça a que eu fui submetido, a que eu fui exposto. Na realidade é como que eu vou reagir diante de uma pessoa que me feriu, diante de uma pessoa que me magoou, diante de uma pessoa que agiu com injustiça comigo. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado por pessoas que de maneira intencional ele amava. Jesus foi injustiçado, ele tinha tudo para ser alguém rancoroso. A maneira como nós reagimos diante daquilo que as pessoas nos fazem, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa família e no mundo. Então nós precisamos aprender a lidar com essas cargas de rejeição e de injustiça que nós sofremos, talvez estejamos sofrendo, ou talvez nós iremos sofrer. Então, quando eu não libero essas pessoas, quando eu abrigo o rancor no meu coração, é como se eu desse um tiro no meu ouvido, querendo que a outra pessoa morresse. Então, desapega dessa dor, desapega desse rancor, e vai ser feliz, vai viver a vida que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Não fique planejando vingança, não fique planejando a infelicidade da outra pessoa. Não, ele pisou na bola comigo, então aqui eu estou torcendo para ele cair em pecado, eu estou torcendo para ele fazer um negócio e não dar certo, eu estou torcendo para ele quebrar a cara, eu estou torcendo por isso. Não faça isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos abençoar os nossos supostos inimigos. Preste atenção, toda atitude de vingança é um suicídio emocional. Então, se você quer se livrar do rancor, você precisa declarar, orar pela pessoa, e você vai ver esse rancor, você vai ver essa raiva, você vai ver tudo isso saindo do seu coração. Preste atenção, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não fique torcendo para Deus, porque ele vai acertar com Deus. Não, clame misericórdia, porque a Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos, com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Muitas pessoas são dirigidas pela culpa, outras pessoas são dirigidas pelo rancor, e muitos são dirigidos pelo medo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo, e essas pessoas elas perdem muitas coisas na sua vida,
exatamente por terem medo de correr algum tipo de risco. Agora eu quero que você entenda algo. Eu já vi manifestar muitos espíritos malignos de medo em pessoas. Nós já oramos com muitas pessoas e elas estavam debaixo de demônios do medo. Existe um medo que ele é saudável. Por que você não atravessa uma avenida de grande tráfego com os olhos fechados ou com o sinaleiro fechado? Você não atravessa de qualquer jeito. Porque você tem medo de ser atropelado. Esse medo aí, ele é saudável. Existem alguns cuidados que nós tomamos, que é algo que não é doentio. Agora tem pessoas que a sua vida, ela é dirigida, ela é direcionada totalmente pelo medo. E eu vou dizer algo para você, o medo é uma autoimposição de um cárcere. Pessoas são totalmente prisioneiras de medos. Medo de coisas que jamais irão acontecer. A pessoa sofre de maneira demasiada com medos que jamais vão acontecer na sua vida. E essa autoimposição, esse cárcere, é exatamente para impedir que eu e você nos tornemos aquilo que Deus pretende que nós sejamos. E nós temos que enfrentar isso. Nós temos que encarar os nossos medos. Porque os medos que nós não enfrentamos, eles vão se tornar as nossas limitações. Então você precisa encarar isso. Talvez você tenha medo de ir lá e fazer novamente a prova do volante. Porque você já bombou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, bomba 1000 vezes, mas continua indo. Vá. Porque o fulano errou, não interessa. Eu não vou deixar esse medo me aprisionar num cárcere e ficar minha vida todinha sendo levado por outros motoristas, porque eu estou com medo de ser reprovado de novo. Vá lá e faça de novo. E se você for reprovado, vá lá e diga de novo, faça de novo e diga: Deus, eu estou pagando o reteste com o dinheiro que eu dizimo e que eu oferto. E eu quebro toda a cadeia maligna e vai para cima. Talvez você tenha medo de encarar um bocado de coisa na sua vida, e isso te mantém prisioneiro. Então você precisa decidir que vai avançar. Você não vai ficar presa a esse tipo de sentimento. Então todo sentimento de medo, geralmente ele vem de experiências negativas que nós enfrentamos na vida. E muitas vezes essas experiências, elas permitem que o espírito maligno venha nos prender de tal maneira que nós não conseguimos encarar novos desafios. Irmãos, eu já vi pessoas super talentosas, com medo de fazer um teste, com medo de fazer uma prova, com medo de fazer uma entrevista. Sabe por quê? Porque possivelmente ela teve experiências negativas lá atrás, talvez na sua infância, talvez no colégio, talvez em qualquer que seja o lugar, e isso está impedindo ela de avançar. O medo é desse jeito, ele afeta a nossa fé. O medo, ele não nos permite crer e tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas, porque o medo, ele sempre vai dizer que você não pode. O medo sempre vai dizer: você não consegue, você não dá conta, você não é suficiente, você não vai vencer, tudo vai dar errado na sua vida. Você é uma ovelha negra. Liberaram palavras sobre a sua vida e colocaram medo dentro do seu coração, e esse medo está te impedindo de você agir em fé e tomar posse das promessas de Deus na sua vida. Diga comigo: em nome de Jesus, eu declaro que todo medo é quebrado na minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, erga suas mãos para os céus e diga isso: espírito do medo, eu te repreendo na minha vida, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Escute, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz que, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Quantos podem dizer amém? Não está aí no texto, mas Provérbios capítulo 1, versículo 33, a Bíblia diz: aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Outra coisa, muitos são dirigidos pelo materialismo. Eu quero que você entenda isso de maneira, saudável e pura no seu coração. Depois você pode ler o restante desse texto. O versículo 7, o 8, o 9, o 10, eu acho que até o 11, ele vai falar exatamente a respeito de uma vida que é dirigida pelo materialismo. Eu tive essa semana fazendo um discipulado com o Zé Nilson, e nós contamos ali algumas piadas do Salim, né, Zé Nilson? Então o Salim, ele é extremamente dirigido pelo materialismo. Mas Paulo diz nesse texto aí, na parte A, na NVI, ele diz, olha, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos o quê? Levar. Nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Um homem muito rico, estava com câncer em estado terminal, e ele chamou a mulher dele e disse, olha, as pessoas dizem que a gente não leva nada daqui para onde nós vamos, mas eu quero que você faça um juramento para mim, que na hora que eu morrer, você vai colocar 100 mil reais no meu caixão. E a mulher, o cara morrendo, o último pedido, o cara milionário, ela disse, não, pode deixar que eu coloco. Ele falou, se você jura? Ela falou, eu juro que eu vou colocar os 100 mil reais lá. E o cara morreu, e ela contou isso para uma amiga dela, e chegou para a amiga dela e falou assim, não, ele me fez jurar, que era para me colocar 100 mil reais no caixão dele. E a amiga dela falou assim, você é doida, você colocou? Ela falou assim, coloquei. Ela falou, não, eu não acredito. Ela falou, não, eu coloquei. Eu fiz um cheque de 100 mil e coloquei lá. Eu vi uma frase muito jóia que diz assim, olha, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio, no intervalo entre a vida e a morte, nós brigamos por aquilo que nós nem trouxemos e nem levaremos. Forte, né? Viemos, não trouxemos nada, vamos morrer, não levaremos nada, e no meio, nós ficamos na briga por aquilo que nós nem vamos, nem trouxemos e nem iremos levar. Preste atenção, querido. Uma vida que é dirigida pelo materialismo, é uma vida que o desejo de adquirir se torna o único objetivo da vida da pessoa. O impulso de sempre querer mais se baseia no conceito errado de que ter mais, se eu tiver mais, eu vou me tornar alguém mais feliz. Se eu tiver mais, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser alguém muito importante. Se eu tiver muita grana, se eu conseguir, eu vou estar mais protegido. Preste atenção. Se tornar mais feliz, mais importante e mais protegido. Todos os três pensamentos, eles são totalmente falsos. É só você olhar para o que aconteceu agora, do ano passado para cá. Pessoas que tinham dinheiro, não podiam viajar. Pessoas que tinham recurso para fazer o que quisesse, não tinha. Houve um tempo que não tinha nem remédio para piolho, para comprar na farmácia, mesmo tendo a grana. Então, é um mito o pensamento de que quanto mais eu possuir, mais importante eu vou ser. Preste atenção, autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. O nosso valor não é determinado pelas nossas posses, e Deus deixa bem claro que as coisas mais valiosas não são os bens, não são as coisas que nós possuímos, e não há nada errado em possuir as coisas. O errado é ser dirigido pelo materialismo, e ser dirigido pelo materialismo não é possuir as coisas, é ser possuído por aquilo que tem. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos e não são dominados por aquilo que têm, ao passo que eu encontro pessoas que não têm praticamente nada e são totalmente dominados por aquilo. Deixa eu te dar um exemplo. Existiam dois filósofos no Oriente Médio. Existia um filósofo rico e existia um filósofo pobre. E eles eram filósofos e faqui. Faqui era aqueles caras bem magrinhos, que a única coisa que eles tinham era um cuecão. E eles deitavam em cima de tábuas de prego. E um dia o filósofo pobre falou assim, eu preciso ir visitar o filósofo rico, porque eu não acredito que alguém pode filosofar e viver num castelo. É inadmissível que alguém seja um filósofo e desfrute de tantas coisas boas como aquele filósofo rico.
E então ele foi lá, e chegou e disse: filósofo rico, eu vim aqui perguntar para você, como alguém pode filosofar e ser alguém rico? O filósofo rico botou a mão no ombro dele e falou assim: vamos dar uma volta. E começou a andar e conversar com ele. Quando eles estavam bem distantes, que eles olharam para trás, o castelo do filósofo rico estava pegando fogo. E o filósofo pobre começou a gritar e falou: pelo amor de Deus, o castelo está pegando fogo, está incendiando tudo, vai acabar com tudo. E o filósofo rico, tranquilo, e viu a inquietação do filósofo pobre e falou assim: mas por que você está tão perturbado? O castelo é meu, e eu não estou preocupado. Se ele queimar todinho, depois eu vou reconstruir novamente. Por que você está tão assim? E ele falou: é porque eu só tenho 2 cuecas, 2 tangas, eu estou vestido em uma e a outra eu deixei lá no castelo. Possuir e ser possuído são coisas totalmente diferentes. Eu conheço pessoas que têm fazendas e têm culto, estão no culto todo domingo. Conheço pessoas que têm empresas grandiosas e estão nas células todas as semanas. E eu conheço pessoas em ascensão que ganhava salário mínimo, começou a ganhar um dinheirinho, trocou a moto, trocou o carro, comprou uma chacrazinha, e agora ele fica de meses e meses sem vir a um culto. Ele já não tem mais tempo para participar de uma célula. Preste atenção, uma vida guiada pelo materialismo é uma vida em que a pessoa é possuída por aquilo que tem. É totalmente diferente, é o espírito de avareza. Olha o que Jesus diz nesse texto de Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Escute, a verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que as pessoas nunca poderão tomar de nós. A verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância, a verdadeira riqueza é o meu relacionamento com Deus. Isso aí ninguém pode tirar de mim. Tem uma frase, algumas pessoas atribuem ela a Gandhi, eu não sei de quem é, mas essa frase diz assim: olha, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. E talvez isso aqui seja uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tem uma pesquisa que diz que 25% das pessoas de 100% gostam de nós. Outros 25% elas não gostam. Outras 25% nunca irão gostar. E as outras 25% talvez um dia, quem sabe, ela goste de nós. E enquanto isso nós vamos passando a nossa vida todinha querendo a aprovação dos outros. E eu sempre conto e vou contar novamente, porque sempre tem alguém que nunca ouviu a história do menino, do velho e do jumento. O homem montou no jumento, um senhor de idade, e o menino ia puxando o jumento, e eles passaram perto de uma mulher lavando roupa, e ele escutou as mulheres dizendo: que velho, rapaz, como é que pode um miserável desse, um sol quente desse, ele montado no jumento, e a pobre de uma criança arrastando ele? Aí o velho falou assim: rapaz, essa mulher tem razão. Aí ele desceu e botou o menino em cima e continuou andando. Alguns metros lá na frente, outras mulheres lavando roupa, e ele escutou uma delas dizer assim: rapaz, hoje em dia o povo perdeu a moral mesmo, não tem mais respeito com os mais idosos. Um pobre coitado, um velho desse andando no sol quente, e um moleque desse, rapaz, montado no jumento, andando no animal, como é que pode um negócio desse? Aí ele falou assim: rapaz, essas mulheres têm razão. Aí ele foi e botou o menino, e ele também montou no jumento.
Aí andou mais alguns metros e ele escutou outras mulheres lavando roupa lá e dizendo assim: rapaz, vou te contar, tinha que denunciar um velho menino desse aí, um bando de sem vergonha, lá no Ibama, em qualquer que seja o lugar. Como é que pode, num sol quente desse, um velho menino montado num pobre animal? Ele escutou e falou assim: rapaz, essas mulheres têm razão também. Desceu e foi os dois puxando. Lá na frente encontraram outras mulheres lavando roupa. E as mulheres comentando uma com a outra: rapaz, eita velho burro e menino burro, só muito abestado. Um animal forte desse, em vez dos dois montar nesse animal e ir embora. Moral da história: de todo jeito que ele fez, alguém não aprovou. Desagradou. Olha só o que Gálatas 1:10 diz. Pode voltar. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Isso é Paulo falando. Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Escute. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair por aí dando no pescoço de todo mundo. Eu estou querendo te dizer nessa noite que alguém que é guiado pela necessidade de aprovação, ela não se preocupa em contrariar Deus e a palavra, em detrimento de pessoas que ele não quer a desaprovação. Muitas pessoas vivem a sua vida dirigida, baseada na aprovação dos outros. As pessoas estão o tempo todo dirigindo as suas vidas, fazendo, sabe, baseado na expectativa dos pais, na expectativa dos cônjuges, na expectativa dos filhos, na expectativa dos professores, na expectativa dos amigos. Eu fico vendo pessoas tentando coisas que não tem nada a ver, somente para ter a aprovação de algumas pessoas. Preste atenção. Se você não fizer a sua corrida em Cristo, outras pessoas vão fazer você correr a corrida delas. Você não vai viver correndo a sua corrida. E todos nós temos uma corrida para corrermos em Cristo. Mas se eu procuro a aprovação dos outros, eu vou sempre correr a corrida dos outros. Nós percebemos que muitas pessoas são dirigidas pela pressão social. Sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar. Infelizmente, se nós ficarmos seguindo a multidão, nós vamos acabar perdidos no meio delas. Tem pessoas que já não sabem mais o que são. Tem uma grande frase que diz que a pessoa diz: olha, eu não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é querer agradar a todo mundo. Uma pessoa que é guiado pela aprovação dos outros é uma pessoa que é controlada pela opinião dos outros. E se tem uma forma de você deixar os propósitos de Deus de lado na sua vida, é você querer a aprovação dos outros. Esse texto que vai ser projetado, Jesus diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai desagradar ao outro. Nada nessa vida é mais importante do que conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecer o propósito de Deus, aquilo que Deus deseja para nós. Nem sucesso, nem riqueza, nem casamento, nem fama, nem prazer, nem dinheiro, nada compensa. Sem um propósito definido em Deus, a vida é só um movimento sem sentido. É uma atividade sem direção nenhuma. É um acontecimento sem motivo. Olha o que diz esse texto de Gálatas 1:10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui numa outra versão. Se você não decidir, a partir de hoje, quem vai dirigir a sua vida, você vai chegar ao final da sua vida indeciso, perdido e com a vida incompleta, com a vida não realizada. Paulo diz, Romanos 8:14 ou 16, se eu não me engano, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu não estou falando aqui que você tem que ser alguém estúpido, alguém que vai ficar dando no pescoço dos outros. Agora,
Quando é que agradar os outros se torna um problema? Quando é que a aprovação dos outros se torna um problema? Eu volto a repetir, é quando eu quero agradar os outros e desagradar a Deus. É o que Paulo fala em Gálatas. Pastor, quando é que isso acontece? É lá no seu emprego, quando os caras vão fumar maconha, quando os caras vão beber, ou quando os caras estão falando em trair a mulher, ou quando os caras estão atirados em pornografia, e você quer fazer parte do grupo. Talvez ele vai te chamar de careta. Se você disser, não, eu não mexo com isso, eu não quero. Os meus princípios são outros. Eu não quero. Talvez ele te chame de careta. Mas preste atenção, na hora que ele precisar de um conselho, na hora que o negócio apertar para o lado dele, que ele precisar de uma oração, sabe quem que ele vai procurar? É exatamente você. Ele pode no meio da rodinha discordar de você, achar que você é careta, achar que você é tapado, mas no fundo, ele está torcendo para você não se curvar diante daquelas besteiras, daquela sujeira. Ele está torcendo porque ele se inspira em você. Ele acredita, ele já viu você orando, ele já viu você postando coisas a respeito de Deus, e dentro dele ele está dizendo, aqui tem um bocado de gente totalmente corrompida, mas eu estou torcendo, eu estou convidando, mas dentro de mim eu estou torcendo para ele não aceitar, para ele não sujar a sua mão, porque ele vai terminar indo com você para os pés de Cristo. Sabe quando que a aprovação dos outros se torna um problema? É quando eu quero o amor e a aprovação de todos aqueles que me rodeiam. Eu acho aquele cara legal, mas parece que ele não gosta muito de mim. Aí eu vou me submeter aos caprichos dele, para ter a aprovação dele e para fazer parte da galera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você aceitou Jesus, você se tornou um estranho mesmo. Nós somos estragados para o mundo. Nós somos estragados. Não queira ser amado, não queira ser querido por todo mundo, porque você não vai ser. Eu já ajudei pessoas que eu falei assim, essa pessoa que jamais ela se voltará contra mim. E a pessoa sem mais nem menos, ela vira inimigo. Se você se amar, você não vai querer a aprovação dos outros se submetendo a coisas para ser amado e aprovado pelos outros. Outra coisa que é extremamente importante você entender. Quando eu sou dirigido pela aprovação dos outros, escute, eu tenho dificuldade em dizer não. Eu me embaraço todinho com entrega de negócio, eu me embaraço todinho com tantas coisas, simplesmente porque eu disse não. Escute, vai ter hora que, vai ter momentos que a coisa mais saudável, mais espiritual que você vai dizer para a pessoa é não. Ou tem como você me prestar um dinheiro? Não. Ou tem como você me prestar um cartão? Não. Ou tem como você fazer isso? Não. Infelizmente não. E não precisa ficar se justificando, ficar com medo. Não. Não se comprometa, não comprometa a sua vida, não comprometa a sua fé, não comprometa nada seu. Diga não. Porque tem pessoas que são saquetéis furados. Tem pessoas que não têm fundo, que você vai se enrolar todinho, com medo de dizer não, e ela vai se embaraçar e vai embaraçar a sua vida. Então, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Se for preciso, diga não. E te digo mais. Tem um grande homem de Deus, chamado Otmani. O Otmani, um dia ele estava na sala dele, com vários dos seus discípulos, e um homem chegou e apontou o dedo na cara dele. E falou muita coisa para ele. E os discípulos de Jesus que ele cuidava estavam ali querendo voar na garganta dos caras, sabendo que o cara estava cometendo injúria, que estava sendo injusto. E ele ficou quietinho, e ele falou só assim. Quando o cara saiu, um dos discípulos falou para ele, por que você não reagiu? Ele falou, olha, para quem me conhece, eu não preciso explicar nada. Agora, quem não me conhece, eu posso falar o tanto que eu quiser, que ele não vai aceitar. Quando nós somos dirigidos pela aprovação dos outros, nós ficamos todo o tempo, nós falamos não, mas nós ficamos 3 horas justificando por que nós falamos não. Não dá e ponto final.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Querer ser visto como um cara legal, como um cara que é muito bonzinho, pode amarrar a sua vida, e você ser dirigido buscando sempre a aprovação dos outros. Nós não temos tempo aqui na terra para fazer tudo que as pessoas querem que nós façamos, mas nós temos que ter todo o tempo para fazer aquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. O que deve dirigir a minha vida? Eu preciso deixar a minha vida ser guiada, ser dirigida pelos eternos propósitos de Deus. Olha o que esse texto diz, no Salmos 33, verso 11. Eu tenho 20 minutos ainda, tá? Olha só o que o salmista diz. Mas os planos do Senhor faz o quê? Permanecem para sempre. E os seus propósitos por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nós precisamos aprender a viver para o prazer e a alegria de Deus. Nós precisamos aprender a viver para a comunhão com o nosso próximo, para trazer pessoas para a família de Deus. Nós vamos amar a Deus, nós vamos servir as pessoas. Nós vamos viver para levar as pessoas a crerem em Jesus, a crescerem na sua fé, a aprenderem a respeito das coisas celestiais. Nós vamos viver os propósitos de Deus para cumprir a missão que o Senhor tem para nós aqui na terra. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Nós estamos aqui, eu sei de onde eu vim do ventre de Deus, eu nasci no coração de Deus, eu sei para onde eu vou para os céus, a eternidade ao lado de Deus me aguarda. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Então eu sei qual que é a minha missão. Pastor, qual que é a vantagem de você ser dirigido pelo propósito de Deus? Bem rapidamente. Primeira coisa, você vence a frustração de uma vida sem sentido. Quando eu entendo que eu fui gerado por Deus, quando eu entendo que a eternidade me aguarda, quando eu entendo para que eu nasci, então eu vou vencer a frustração de uma vida sem sentido. Irmãos, Jeremias capítulo 29, 11, ele diz, olha, sei o que eu estou fazendo, eu já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei, meu plano é dar a vocês um futuro pela qual vocês anseiam. Pastor Miles, ele diz que o maior fracasso não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Eu quero dizer para você, sem Jesus a vida não faz nenhum sentido. Tiago 1,8 ele diz, porque quem tem a mente instável, quem tem a mente dividida, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ele não sabe aquilo que ele faz. Quando nós focamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida totalmente no Senhor, eu vou ser livre dessa frustração. Eu vou entender que o Senhor tem o controle da minha vida. Tem muita gente frustrada porque está teimando em fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Tem muita gente correndo do chamado ministerial de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor vai te encontrar lá na frente. Se você tem uma palavra de Deus, não adianta se esconder, não adianta fugir. Deus faz as coisas devagar porque Ele tem pressa, Ele vai nos encontrar lá na frente. E tem muita gente fazendo como Jonas, tem muita gente teimando em fazer o que Deus não planejou para elas. Então preste atenção, nós vamos ver, olha só essa declaração de Isaías, o que ele diz, Isaías 49:4, mas eu disse, tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada, contudo o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Isaías aqui ele admite que a única coisa que traz um real significado e propósito para a nossa vida, está na mão de Deus e não na nossa. Segunda coisa, segunda vantagem de uma vida dirigida pelo propósito de Deus, que você recebe motivação e esperança para viver. Você vence a frustração de uma vida sem sentido. Por que uma vida sem sentido? Porque as pessoas que acham que o ter as coisas vai fazer a vida ter sentido para ela, chega lá ao final ela viu que não fez sentido.
Pessoas que acham que ela tem que fazer é doar a cesta básica, é fazer boas ações, ela vai doar, e lá no final, ela vai sempre querer fazer mais, porque não tem sentido, ela nunca se sente completa. Mas quando eu faço exatamente aquilo que Deus quer, eu venço essa frustração. Mas outra coisa, eu venço a motivação, eu recebo a motivação e a esperança para viver. Romanos capítulo 15, verso 13, diz que o Deus da esperança viva e encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transbordante de esperança. Uma das piores características de uma vida vazia de Deus é a falta de esperança, a falta de perspectiva. Sem propósito, a vida simplesmente ela passa. Aí é um dia após o outro. Quando nós temos a nossa vida dirigida pelos propósitos de Deus, nós temos uma perspectiva de futuro. Paulo diz em Efésios 3:20, ele diz: aquele que é poderoso, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Outra vantagem de uma vida dirigida pelo propósito de Deus é que você aumenta a concentração e você alcança resultado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para onde? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então quem tem uma vida com propósito, ele foca, ele se concentra em alcançar o seu alvo, a sua missão, que está exatamente em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vantagem de uma vida dirigida por propósito. Deixa eu ler esse texto aí. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, meu servo, a quem eu escolhi. Próximo. Você recebe a paz de Deus. Irmão, se tem uma coisa que é uma necessidade de todo ser humano, é paz. Esse texto de Isaías capítulo 29, 3, texto diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida definem exatamente o que nós vamos fazer aqui na terra. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Aí nós perguntamos, tudo o que nós vamos fazer, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou no dia a dia convivendo, me ajuda a cumprir com o propósito de Deus na minha vida? É simples desse jeito. Pense no que você está fazendo todo dia e faça essa pergunta: isso aqui que eu estou fazendo me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, ou ele está me afastando de Deus? Nós é que complicamos, mas Deus, ele não tem uma vida complicada para nós. Então, se nós obedecermos, nós vamos ser felizes. Se nós ficarmos com o propósito de Deus, nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais calma e mais segura. A paz real, ela só pode ser encontrada e vivida na presença de Deus. E a paz real é exatamente quem? Jesus. Ele diz: a minha paz vos dou, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vou desistir de Deus por causa de problema nenhum. Olha só o que diz esse texto: não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com o quê? Com ações de graça. E ele conclui no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o último, outra vantagem de ter uma vida direcionada, dirigida por Deus, Paulo diz que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, é que eu me preparo para a eternidade. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Escute, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, esse são para os crentes nascidos de novo, e a Bíblia fala sobre o julgamento do grande trono branco, e esse é para os ímpios, para aqueles que não aceitaram Jesus. Paulo está dizendo aqui, olha, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha aqui para mim,
Eu quero quase fechar contigo. Nós escutamos muito falar sobre herança e sobre legado. Herança são as coisas que nós deixamos depois que nós morrermos. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Um bom testemunho, um caráter ilibado, relacionamento com Deus, cuidar bem da família, tudo isso. Mas a Bíblia também fala sobre um legado eterno. Por quê? Porque nós entendemos que mais importante do que deixar uma herança física, é deixar um legado dentro das pessoas. Mas muitas pessoas passam a vida toda criando um legado a ser deixado sobre a terra. E isso geralmente acontece porque muitas vezes nós queremos ser lembrados quando nós partimos daqui. Agora, melhor do que herança é um legado. Melhor do que um legado terreno é um legado eterno. O legado terreno, ele fica quando eu partir. Mas o legado eterno, ele é estabelecido nos céus. Eu preciso entender, porque em última análise o que importa não é o que os outros vão dizer ao meu respeito. O que deve mais aquecer o meu coração é a preocupação daquilo que Deus vai falar a meu respeito. Existem textos que a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que vai ter momentos que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas vai ter momento que ele vai olhar para os seus filhos e vai dizer: entrai, filhos amados, no gozo do seu Senhor. O mais importante não é o que os homens vão dizer quando eu sair daqui. O mais importante é qual é a história que eu estou escrevendo nos céus. O que vai ecoar para a eternidade? A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé. E eu imagino que tem uma foto. Você já viu aqueles, quando vai tirar a foto, aí a pessoa fica na ponta dos pés, um cruza os braços. Eu fico imaginando nos céus essa foto, e eu quero tirar essa foto. Eu estou aqui agora, eu estou aqui voando, estou parafraseando. Eu imagino uma foto lá com Abraão, Moisés, sabe, Mefibosete, Davi, José, todo mundo lá, os heróis da fé. Homens que o mundo não eram dignos, é o que a Bíblia fala. Mas eu quero, irmãos, eu quero deixar, e você também deve querer deixar um legado eterno, para quando você chegar lá, e eles estiverem tirando aquela foto, ao invés de você ficar encolhido, querendo pedir autógrafo, você vai pular no meio de Abraão e de Moisés, vai dar um totó num, vai dar um totó no outro, e vai ficar no meio e falar assim: eu quero tirar foto junto com vocês, porque o tempo que eu vivi na terra, eu cumpri com o propósito de Deus na minha vida. A Bíblia diz que Davi cumpriu com o propósito de Deus na sua vida, na sua geração. Preste atenção, eu não estou falando de pregar, eu não estou falando só de curar, de ressuscitar, não, tem muitos de nós, que talvez nunca vão pregar uma mensagem, tem muitos de nós que talvez nunca vão dirigir um louvor, mas são pessoas que a terra não conhece, que não tem muitos seguidores nas redes sociais, que não tem nenhuma expressão na terra, mas que no céu ele é marcado, que no céu ele é um homem como Estevão. Irmãos, eu amo Estevão. Estevão está pregando, e as pessoas apedrejando, e sabe, Estevão diz: olha, é isso que eu vejo, o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E todas as vezes que você vê uma afirmação a respeito de Jesus, ele está sentado no trono. Agora Estevão vê ele em pé, e ele diz assim: olha, não impute a esses homens esse pecado. E eu fico imaginando, por que Jesus estava em pé? Por que ele viu Jesus em pé? Eu acredito que porque Jesus se levantou do trono e falou assim: olha, para receber uma pessoa da estirpe de Estevão, eu tenho que me levantar do trono, e eu tenho que pegar ele pela mão. Entra no gozo do teu Senhor. E olha, a Bíblia não fala de grandes coisas que Estevão fez. Na primeira pregação que aparece lá, Estevão é apedrejado e assassinado, mas ele cumpriu com o propósito eterno de Deus. Preste atenção, querido, o que as pessoas não percebem é que todas as realizações que nós tivermos aqui na terra, elas vão ser superadas. Todos os recordes vão ser quebrados. As homenagens um dia serão esquecidas. E preste atenção. E no devido tempo, todas as medalhas, todos os troféus que nós ganharmos, todas as conquistas terrenas, elas serão jogadas no lixo por alguém. Escute. Tem coisas que nós lutamos com unhas e dentes.
Tem coisas que nós gostamos muito dentro da nossa casa. Sabe aquela bola de futebol, sabe aquela vara de pescar, sabe aquele negócio que é o seu xodó, sabe aquelas coisas que você tem muito ciúme, aquelas louças, aqueles pratos, aquelas coisas. Ei. Na hora que nós morrermos, por um tempo, as pessoas vão guardar, por uns dias as pessoas vão chorar, depois de um tempo vai todo mundo viver a vida deles. Sabe aqueles troféus, sabe aqueles negócios que a gente brigou, que nós lutamos, que nós batalhamos? Vai chegar um e vai jogar fora. Vai chegar um dia que aquilo que nós valorizamos tanto já não tem mais valor nenhum. Porque tudo isso que é terreno é superado. Viver para criar um legado na terra é um objetivo muito pequeno. É muito, é muito restrito, é muito menor do que aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que aprender a utilizar, a usar a nossa vida de maneira mais sábia e construir um legado eterno. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, eu tenho que ter o pensamento na eternidade. Que influência isso aqui que eu estou fazendo tem na eternidade. Nós não fomos colocados na terra para ser lembrados, nós somos colocados aqui na terra para nos prepararmos para a eternidade. Nós vamos falar em outra mensagem a respeito disso. A vida na terra não é o seu fim. A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é apenas um ponto de partida. Quando alguém converte e chega aqui, ela não já está com, não, porque agora eu estou na igreja. Não. Você chegou aqui, agora que você chegou no ponto de partida. Agora nós vamos te capacitar, te habilitar, para você cumprir o propósito eterno, para você criar um legado nos céus. No final, quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para parecer que está encerrando. No final da vida, muitos homens, inspirados na Bíblia, dizem que só vão restar duas grandes questões da parte de Deus para nós. Olha aqui para mim. Duas perguntas serão feitas. A primeira, aquele dia, Papai do céu vai olhar nos meus olhos e vai perguntar para mim: o que foi que você fez com meu filho Jesus Cristo? O que é que você fez? Deus não irá perguntar sobre os meus antepassados, sobre a minha crença, a minha visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez na cruz por você? Você aprendeu a amar e a confiar em Jesus? Você entregou a sua vida para Ele? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda pergunta que vai ser feita para mim e para você. A primeira é o que você fez com meu filho Jesus. Mas a segunda pergunta é: o que você fez com aquilo que eu te dei? A Bíblia fala sobre as parábolas dos talentos, que um recebeu 5 talentos, que outro recebeu 3 talentos, que um recebeu 1 talento. Preste atenção, não existe nenhum ser humano na terra que não tenha pelo menos 1 talento. E o reino de Deus ele é implantado não pelos talentosos, não pelos de 5 talentos, não pelos de 3 talentos, porque esses são minoria. O reino de Deus é estabelecido, é implantado por aqueles de 1 talento, que sou eu e é você. E naquele dia Ele vai perguntar: o que foi que você fez com o que eu te dei? Você simplesmente vai dizer: Senhor, eu enterrei. Ou eu vou chegar para Ele e dizer: não, mas eu não tenho nada. Não. Quando Ele chega para Moisés, diz: Moisés, você vai libertar o povo de Israel do Egito. Moisés diz: olha, eu não sei falar, eu não tenho nada. Jesus perguntou para ele: o que é que você tem nas mãos? Escute, Deus não perguntou para Moisés o que é que ele não tinha. Deus não perguntou o que é que ele gostaria de ter. O que Deus perguntou para Moisés foi: o que é que você tem nas mãos? Ele falou: uma vara. E foi essa vara que ele usou para libertar o povo de Israel do Egito. Talvez o que você tenha na mão é uma vara, talvez sejam 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai multiplicar. Não importa o que seja, Ele quer usar. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com a sua vida? As dádivas, os dons, os talentos, as oportunidades, a energia que o Pai te deu, os relacionamentos que Ele tem permitido você ter.
que nós temos feito com os recursos que nos foi confiado, que o Senhor nos deu? Nós temos gastado conosco mesmo, ou nós temos utilizado o que nós temos e o que nós somos para cumprir com o propósito de Deus? Preparar você para responder essas duas perguntas é o objetivo dessa série. Porque a primeira pergunta, ela vai determinar onde nós vamos passar a eternidade. E a segunda pergunta vai determinar o que nós faremos na eternidade. O que você fez com meu filho Jesus? O que você fez com aquilo que eu lhe dei? Em outras palavras, onde você vai passar a eternidade com quem? Você vai deixar que a culpa, o rancor, o medo, o materialismo, que a aprovação das pessoas dirijam a sua vida? Ou você vai entregar a direção da sua vida totalmente para o Senhor e dizer: Jesus, eu quero viver aqui através dos propósitos eternos do Senhor? Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer nessa noite. Você só tem uma vida para queimar. Está escutando o que eu estou te dizendo? Eu só tenho essa vida para queimar. E eu já queimei mais da metade. Nós não teremos outra oportunidade de cumprir com o propósito de Deus. Nós não teremos outra vida para pregar o Evangelho. Não teremos outra vida para, implantar o reino. Nós só temos uma vida para queimar. É essa que nós temos. Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta para Deus hoje? Você vai continuar sendo dirigido pela culpa, dirigido pelo medo, vai continuar sendo dirigido pela tirania do urgente, vai continuar sendo dirigido pela aprovação, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo mimimi? Ou você vai querer o propósito do Senhor? Feche os seus olhos, erga suas mãos para os céus.